Meus amigos, sei que alguns de vocês, sentados aqui hoje, carregam feridas que ninguém mais consegue ver. Feridas profundas. Feridas nascidas de traição, promessas quebradas, palavras iradas ou mãos que deveriam proteger, mas que, em vez disso, causaram dor. Alguns de vocês foram abandonados, maltratados ou acusados injustamente, e o peso dessa dor parece maior do que conseguem suportar. Vocês clamaram a Deus. Você vê isso? Você se importa? A justiça algum dia virá? Deixem-me dizer-lhes isto hoje. Deus vê, Deus sabe, e Ele lidará com aqueles que os feriram. Mas, meus queridos amigos, Ele nem sempre lida com eles da maneira que achamos que deveria. Muitas vezes, queremos justiça imediata, mas Deus nos chama para sermos pacientes. Ansiamos por vingança, mas Ele nos chama para perdoar. Queremos que aqueles que nos prejudicaram sofram, mas o coração de Deus se inclina para a redenção. E se confiarmos nele, se realmente colocarmos nossa dor em suas mãos, Ele trará cura aos nossos corações e justiça no seu tempo perfeito. Então, hoje, eu os encorajo a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração, porque Deus tem algo a lhes dizer. Uma palavra de verdade, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Se vocês foram magoados, se foram injustiçados, esta mensagem é para vocês. E eu prometo que, quando chegarmos ao fim, vocês verão claramente que Deus nunca os abandonou, que Ele está trabalhando nos bastidores de maneiras que vocês ainda não conseguem ver e que somente Ele consertará todas as coisas. Meus amigos, quero que vocês saibam algo hoje. Deus vê a sua dor. Ele vê os fardos que vocês carregam, as feridas que vocês escondem, as noites em que vocês choraram silenciosamente no travesseiro, se perguntando se alguém se importava. Alguns de vocês sofreram de maneiras que as palavras não conseguem descrever completamente. Vocês foram traídos por aqueles em quem mais confiavam, maltratados por aqueles que deveriam protegê-los, abandonados e ignorados. E em seu coração vocês clamaram: Deus, você vê isso? Você se importa? Deixe-me garantir. Sim, Ele vê. Deus não é cego à sua dor. Ele não está distante do seu sofrimento. O Salmo 56, 8 nos diz: Tu guardas todas as minhas dores e recolheste todas as minhas lágrimas no teu odre. Pense nisso. Cada lágrima, cada desgosto, Ele contou. Nenhum momento do seu sofrimento passou despercebido. Ele vê tudo e seu coração se comove com a sua dor. Quando Agar foi lançada no deserto, abandonada e sozinha, ela pensou que sua vida havia acabado. Mas o anjo do Senhor veio até ela e disse: Deus viu a sua miséria. Ela o chamou de El Roi, o Deus que vê. Esse mesmo Deus vê você hoje. Ele não desviou o olhar. Nem quando eles se afastaram, nem quando te machucaram, nem quando você se sentiu esquecido. Ele estava lá, e Ele ainda está aqui. Agora, eu sei que alguns de vocês estão pensando: se Deus vê a minha dor, por que Ele não fez nada a respeito? Por que Ele não parou o sofrimento? Mas deixe-me dizer isto: só porque você não o vê agindo, não significa que Ele não esteja agindo. Só porque a resposta ainda não chegou, não significa que não esteja a caminho. Deus é um Deus de justiça. Ele lidará com aqueles que o feriram. Mas no seu tempo, não no nosso, e à sua maneira, não como poderíamos esperar. E enquanto Ele está trabalhando na situação, Ele também está trabalhando em você. Às vezes, Deus nos permite sentir dor para que possamos descobrir a sua cura. Ele permite feridas para que possamos experimentar a plenitude do seu conforto. As Escrituras dizem que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que estão com o espírito abatido. Isso significa que, se o seu coração está partido, você está mais perto de Deus do que pensa. Se você está esmagado pelo peso da sua tristeza, Ele já está te levantando. Portanto, não acredite na mentira de que você está sozinho.
Não acredite por um segundo que Deus se esqueceu de você. Você é visto, você é conhecido. E o próprio Deus que vê a sua dor é quem vai te ajudar a superar isso. Confie nele. Sua história está longe de terminar. Meus amigos, eu sei que o perdão pode ser a coisa mais difícil que Deus nos pede. Quando alguém te feriu, quando destruiu sua confiança e te deixou com cicatrizes que ainda doem, a ideia de perdão pode parecer impossível. Alguns de vocês agora carregam anos de amargura por algo que alguém lhes fez. Uma traição, uma mentira, um ato cruel que os deixou em pedaços. E cada vez que se lembram disso, a dor ressurge. Talvez vocês até tenham dito: eu nunca os perdoarei, eles não merecem. Mas ouçam-me. Deus nos chama para perdoar. Não porque eles merecem, mas porque vocês merecem ser livres. A falta de perdão é uma prisão. Ela os acorrenta à própria pessoa que os machucou. E quanto mais vocês se apegam a essa amargura, mais poder eles ainda têm sobre vocês. Eles podem ter seguido em frente, mas vocês ainda estão presos ao que eles fizeram. É por isso que Jesus disse em Mateus: se vocês perdoarem os outros, o Pai Celestial os perdoará. Perdoar não é dizer que o que eles fizeram foi aceitável. Não é fingir que nada aconteceu, nem mesmo permitir que eles voltem para a sua vida. Perdoar é colocar a justiça nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu os liberto. Não carregarei mais essa amargura. Jesus nos mostrou como isso é. Pendurado na cruz, com os pregos perfurando suas mãos e pés, zombado e espancado, ele poderia ter chamado anjos para destruir seus inimigos. Mas, em vez disso, ele orou: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o coração de Deus. E eu sei que alguns de vocês estão dizendo: eu não consigo fazer isso. A dor é muito profunda. E você tem razão. Você não consegue, mas Jesus pode, através de você. Somente a força dele pode remover a amargura. Somente o amor dele pode consertar o que foi quebrado. Quando você entrega sua dor e pede a ele para ajudá-lo a perdoar, ele lhe dá a força para fazer o que parece impossível. O perdão nem sempre é um evento único. Às vezes, é uma decisão diária, mas cada vez que você diz: Senhor, eu escolho perdoar, outra corrente se quebra. Outra parte do seu coração está curada, e um dia você acordará e perceberá que a amargura se foi, a ferida perdeu o controle sobre você. Não espere mais um dia para começar essa jornada. Deixe Deus te libertar. Meus amigos, uma das partes mais difíceis de ser ferido é a espera, o silêncio que se segue. Queremos que Deus faça justiça agora. Queremos que Ele haja quando a dor é recente, quando a traição ainda dói. Clamamos: Senhor, faça alguma coisa. Mas o que fazemos quando nada parece acontecer? O que fazemos quando aqueles que nos machucam parecem estar se safando? Deixe-me dizer: Deus é justo. Ele vê tudo e não deixará o pecado impune. Romanos 12:19 diz: Não se vinguem, mas deixem espaço para a ira de Deus. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que você não precisa carregar o fardo de consertar as coisas. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a obra de Deus, e Ele a fará, no seu tempo perfeito e da sua maneira perfeita. Eu sei que é difícil ouvir, especialmente quando a dor é recente. Nós nos perguntamos: por que, Senhor? Por que os ímpios prosperam enquanto os inocentes sofrem? Mas ouça isto: a justiça de Deus nunca se atrasa. Pode não chegar quando esperamos, mas sempre chega na hora certa. Pense em José, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão. Anos de injustiça. E, no entanto, nos bastidores, Deus estava trabalhando. Ele estava preparando José para algo maior. No final, a justiça chegou. Seus irmãos enfrentaram as consequências e José foi elevado a um lugar de honra.
Talvez você esteja nesse período de espera. Talvez aqueles que o feriram pareçam viver sem consequências. Mas acredite em mim, Deus vê. Nenhum pecado escapa à sua vista. Nenhum erro é ignorado. Mas a sua justiça pode não ser como você imagina. Às vezes, ele redime em vez de punir. Às vezes, ele transforma corações em vez de destruí-los. É por isso que você deve confiar nele. Confie que a sua justiça é perfeita e misericordiosa. Confie que ele vê o quadro completo. E saiba disto: um dia, seja nesta vida ou na próxima, todo erro será corrigido. Meus amigos, eu sei que a dor pode ser insuportável. Vocês perguntaram por que Deus a permitiu. Por que ele não a impediu? Que bem poderia advir dela? Deixem-me lembrá-los desta verdade. Deus nunca desperdiça uma ferida. Ele nunca permite dor sem um propósito. O que o inimigo pretendia destruir vocês, Deus pode usar para moldá-los e fortalecê-los. Tiago 1:2 diz: considerem motivo de grande alegria o passarem por provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. Esse versículo não é fácil de aceitar em meio à dor. Mas Deus não está dizendo que a dor é boa. Ele está dizendo que tirará algo bom dela. Um diamante começa como um pedaço de carvão. Escuro, bruto, normal. Mas com o tempo e a pressão, torna-se algo inestimável. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Veja José, traído, aprisionado, esquecido. Mas quando chegou a hora, Deus o ressuscitou. E quando José finalmente viu seus irmãos novamente, ele não disse: como vocês puderam? Ele disse: o que vocês planejaram para o mal, Deus planejou para o bem. Amigo, não sei por que sua dor é tão profunda, mas eu sei de uma coisa: Deus não terminou com você. Ele está usando a mágoa e a traição para construir algo maior. Um dos mandamentos mais difíceis de Deus é este: ame seus inimigos. Quando você é enganado, traído ou caluniado, parece impossível. Mas Jesus disse em Lucas 6:27: ame os seus inimigos. Faça o bem aos que o odeiam. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. Mas como? Como você ama alguém que o quebrou? Você não pode, não sozinho. Mas com Cristo você pode. Esse tipo de amor é sobrenatural. É o amor dele operando através de você. Lembre-se, já fomos inimigos de Deus. No entanto, ele nos amou em nossos pecados. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, não depois de nos purificarmos, mas enquanto ainda estávamos quebrados. Esse é o amor que ele nos chama para compartilhar. Amar seus inimigos não significa deixá-los te machucar novamente. Às vezes, amar significa estabelecer limites. Às vezes, significa ir embora. Mas sempre significa abrir mão do ódio. Significa escolher orar, em vez de xingar. Quando você ama seus inimigos, você quebra as correntes que a amargura tenta prender em sua alma. Estevão, o primeiro mártir cristão, entendeu isso. Enquanto pedras voavam e a morte se aproximava, ele clamou: Senhor, não os leve a este pecado. Como? Porque ele estava cheio do amor de Cristo. Amigo, quem você precisa libertar hoje? Quem você tem guardado em seu coração com raiva? Deixe Deus enchê-lo com o seu amor, e você descobrirá uma força que não sabia que tinha. Depois de toda a dor, todas as lágrimas, toda a tristeza, você chega a uma encruzilhada. Você deixará essa dor defini-lo ou buscará a cura? O inimigo quer prendê-lo ao passado, para manter as feridas abertas, para fazer da amargura a sua identidade. Mas Deus está chamando você para algo novo. Isaías 43, 18-19 diz: esqueçam as coisas passadas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Amigo, Deus está fazendo algo novo em sua vida. Mas você precisa deixar para trás o que era. Você não é a sua dor. Você não é a sua traição. Você não é as suas cicatrizes.
Você é um filho de Deus, e o plano dele ainda está em andamento. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde, sua família. Mas ele continuou firme, e no final, Deus o restaurou. O dobro do que ele tinha antes. Esse é o tipo de Deus que servimos. Então eu pergunto a você: você está pronto para seguir em frente? Pronto para se livrar da dor? Porque a cura está esperando, a liberdade está esperando, um novo começo está aqui. Mas você precisa dar o passo. Confie nele, entregue a dor e observe o que ele constrói das cinzas.